A Salmonella typhi causa uma doença, gente, conhecida com o nome de salmonelose, ou ainda, gente, chamada pelo nome de febre tifoide. Então, Salmonella typhi, salmonelose, febre tifoide. E, gente, ela é uma disenteria. Então, a transmissão dela por via oral fecal, água ou alimento contaminado com fezes de indivíduos doentes. Mas um detalhezinho, né? A gente até comentou sobre isso, né? Nas aulas de proteínas, né? A ingestão lá de ovos crus. É porque lá no fiofó, lá no foquito da galinha, na cloaca da galinha, você vai ter bactérias da salmonelose. E aí quando o ovo sai, a bactéria fica lá na casca do ovo, né? Se você vai lá e ingere o ovo cru, pode ser que você se contamine com as bactérias lá da salmonela, né? Por isso que não é muito bacana você comer ovos crus, o risco de salmonelose, de febre tifoide. Quais são, moçada, os sintomas da febre tifoide? A febre, há uma certa lógica, né? E, gente, disenteria. Disenteria, incluindo nesse caso lá, cólicas e diarreias. Ou seja, os sintomas clássicos lá de disenteria. Prevenção contra a salmonelose, para qualquer doença de transmissão oral fecal. Ufa, lembrando, né? Saneamento básico, rede de esgoto, tratamento de água. Moçada, higiene pessoal, lavar bem frutas e verduras, alimentos ingeridos crus. Se fosse frito, cozido, assado, não me preocuparia tanto, porque o calor tende a matar a bactéria. Ah, moçada, combater moscas, baratas e companhia limitada, né? Moscas baratas podem ser vetores mecânicos de qualquer doença de transmissão oral fecal, não ingerir ovos crus e daí por diante. Não existe vacina contra salmonelose, não existe vacina contra a febre tifoide. Existem, na verdade, moçada, várias e várias disenterias causadas, gente, por bactérias, né? Daí eu posso chamar de maneira geral de disenteria bacilar. Ora, quando a gente fala lá em disenteria bacilar, né, várias doenças que guardam sintomas semelhantes e tem várias e várias bactérias que podem causar disenteria bacilar. É o caso, por exemplo, de bactérias como Shigella alguma coisa, bactérias como, por exemplo, Escherichia coli. Escherichia coli, né? Deixa eu fazer uma observação aqui do lado. Coli, Escherichia coli. Ela, moçada, frequentemente chamada pelo nome de coliformes fecais. Falamos sobre isso na aula de sistema digestório. São bactérias encontradas nas fezes. E por isso, moçada, elas agem como indicadores de poluição, né? Daí toma cuidado com a besteira. Quando alguém fala em coliformes fecais, não é sinônimo de cocô, mas é sinônimo de bactérias encontradas nas fezes, e elas são indicadores de poluição por esgoto doméstico, né? Que onde você tiver coliformes fecais, é porque tem fezes. E, moçada, nessas fezes pode vir, por exemplo, vários tipos de vírus, de bactérias, que podem causar várias doenças, né? Daí, claro, se a água de beber, se a água da praia está contaminada com coliformes fecais, com fezes, não é apropriado você beber aquela água, tomar banho naquela água e daí por diante. A própria Escherichia coli, ela pode causar diarreias, às vezes inclusive graves, né? Você tem gente que a transmissão oral fecal, sintomatologia, disenteria, né? Acompanhada lá de cólicas, acompanhada lá de diarreias. E, gente, em termos de prevenção, ora, vou colocar assim, tá? O mesmo de sempre para doenças de transmissão oral fecal.
Ou seja, para não ter que repetir tudo de novo, saneamento básico, tratamento de água, higiene pessoal, lavar frutas e verduras, combater moscas, baratas e etc e tal, não existe, moçada, vacinas contra essas doenças. A gente, pessoas, tem lá uma bactéria chamada de Yersinia pestis, causadora, gente, lá da peste bubônica, também conhecida, gente, com o nome de peste negra. Peste bubônica, moçada, peste negra, vai ser transmitida pela picada de uma pulga chamada de Xenopsila kelpis. Essa pulga, Xenopsila kelpis, é exatamente a pulga do rato, né? A pulga tradicionalmente aí encontrada nos ratos. Notem, moçada, que quando alguém falar em rato para você, duas doenças que você tem que lembrar. Falou em rato, leptospirose e peste bubônica. Lembrando que leptospirose, a transmissão é pela urina do rato, pelo xixi do rato. E peste bubônica não é o rato em si, mas a pulga do rato. Bom, para ter uma pulga do rato, tem que ter um rato lá. Então o rato, ele vai estar na jogada. Gente, peste bubônica, ela causou uma das maiores pandemias, talvez a maior pandemia da história da humanidade, né? Entre 1347 e 1349, né, foi o pico lá da epidemia de peste bubônica na Europa da Idade Média. A galera estima que morreram lá no mundo algo em torno de 20 milhões de pessoas por peste bubônica. Sendo, moçada, lá que naquela época a Europa tinha mais ou menos 60 milhões de pessoas. O que quer dizer que de cada 3 pessoas, uma morreu. Cara, um absurdo, né? Como é, moçada, que funciona peste bubônica? Peste bubônica, gente, ela tem vários e vários efeitos, né? Febre, para variar, né? Como é comum nas doenças bacterianas em geral. E a formação de bubões. E daí o nome peste bubônica nesse caso. Quando a gente fala, moçada, em bubões, os bubões são gânglios linfáticos, nódulos linfáticos, inchados, doloridos e com pus, sendo, gente, que eles vão lá, necrosam, eles morrem e acabam ficando pretos. Bom, daqui eu expliquei o nome da doença, né? Peste bubônica, por causa do bubão. Como é que é o bubão? O gânglio linfático começa a inchar. Então tem gânglios linfáticos na virilha, na axila, na base do pescoço. Incha, 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 fica dolorido, acumula pus, abre um olhinho de pus como se fosse uma espinha. Isso aí com o tempo morre e começa a moçada lá a ficar preto. Dá o nome? Peste bubônica. A gente vai ter, moçada, lá lesões pulmonares, né? Nesse caso, gente, um efeito chamado de peste pneumônica aqui na parada. Nós vamos ter necrose e cianose. Cianose, né, moçada? Ciano quer dizer azul, das extremidades. Extremidades, moçada, vão ficando azuladas devido lá a problemas de circulação. Azuladas, roxas, pretas, né? Então, outro motivo pelo qual o nome peste bubônica, que atrapalha a circulação do sangue na extremidade da mão. Ah, tá aqui meu dedo aqui, cianótico, né, por causa da tinta do pincel, mas vai ficando, moçada, cianótico azulado, roxo, preto, né? E é exatamente o nome peste negra que você vai ter aí. Cara, quando a gente fala lá em prevenção contra a peste bubônica, contra a peste negra, a gente vai ter lá, né, hábitos adequados de higiene, né? Não acumular lixo. Aquela história que não acumular lixo é matar 2 coelhos com uma chibatada só, né? Você evita, por exemplo, lá, né, ratos, né? Evita, por exemplo, lá, enchentes, né? Tá, tudo bem, enchentes não tem a ver aqui com a história lá da peste bubônica, mas tinha a ver lá com a história da leptospirose. Mas não acumular lixo, evita exatamente ratos e, claro, desatização, o controle das populações de ratos. Ah, não existe vacina contra a peste negra. A epidemia de peste negra na Europa, ela foi favorecida por alguns fatores, né?
Você pensa, moçada, lá na Idade Média, não tinha rede de esgoto, não tinha, moçada, saneamento básico, e as pessoas jogavam lixo na rua, em tudo quanto é canto, né? O cara fazia suas necessidades básicas no bom e velho pinico, e do pinico, jogava no meio da rua. Né? Isso quer dizer que o lixo acumulado facilitava a proliferação de ratos. Estava lendo uma vez uma história que naquela época da Idade Média, né, Inquisição, né, da igreja, né, botando é quente e, né, mandando lá bruxas para as fogueiras, etc. E a Inquisição tinha uma implicância com gatos, né? Afinal de contas, gato é bicho de estimação de bruxa. Então, vários gatos, moçada, foram sacrificados pela Santa Inquisição, né, exatamente para as bruxas não poderem fazer bruxaria. O resultado é que a Europa da Idade Média era a Disneylândia para os ratos. Lixo em tudo quanto é lugar e não tinha gato, né, porque a igreja lá estava implicando com os gatos, né, a Inquisição implicando com os gatos. Ora, lixo em tudo quanto é canto, não ter gato, né, ratos pra caramba, acaba ajudando, moçada, lá a epidemia de peste bubônica. Essa epidemia, moçada, ela começa, na verdade, não na Europa, né? Talvez lá a epidemia de peste bubônica tenha sido um dos primeiros exemplos de guerra biológica na história da humanidade. Tava o pessoal, gente, lá na Ásia, né, tentando invadir algumas cidades, né, e nessa brincadeira lá, os bárbaros, né, invadindo lá algumas cidades fortificadas, muradas, e algumas tribos bárbaras começaram a ter lá epidemias de peste bubônica. Daí os bárbaros tiveram a ideia do caralho, né? Pegava o cadáver de quem morria de peste bubônica, colocava nas catapultas e jogava para dentro das cidades, né? Ô, rapaz, né, me livrava do cadáver e ainda lascava quem estava dentro da cidade, né? Porque quando eu pegava o cadáver do cara que morreu com peste bubônica e jogava dentro da cidade, os ratos chegavam perto e as pulgas picavam lá o cadáver, pegavam a bactéria e iam para o rato e alastravam. Né? Lá naquela região, moçada, do Oriente Próximo, né, próximo lá, Constantinopla, né, tinha um comércio danado lá com a Itália, Veneza e Companhia Limitada. Então, de lá, entra na Itália e se espalha pela Europa inteira. Né? O estrago, como eu estava falando, gigantesco, né? Talvez um terço dos europeus tenham morrido nessa época. Né? Aí você vê lá nas imagens do pessoal, né, da Europa na época, os médicos da peste, né, usavam, moçada, aquelas roupas que cobriam o corpo inteiro, usavam, gente, aquele bico era feito de madeira, e o que é que tinha dentro daquele bico? Ervas aromáticas. É porque ninguém tinha ideia de que quem transmitia a peste era a pulga do rato. A galera acreditava que era o fedor, o cheiro ruim que transmitia a peste. Ora, uma vez que os bubões necrosam, eles apodrecem, o cara, moçada, com peste bubônica, ele apodrece em vida. Né? Ele fica vivo, apodrecendo algumas regiões do corpo e fica fedendo. E a galera acreditava que aquele cheiro era o que transmitia a peste. Né? O cara usava então aquele bicão de madeira com várias ervas aromáticas cheirosas para não sentir o cheiro ruim, que era o que a galera imaginava que transmitia a peste. Claro que acabava funcionando, né? Não por causa do cheiro bom, porque o cara lá, o médico, usava aquela roupa que cobria o corpo inteiro, não tinha como a pulga do rato picar ele. Então ele acabava escapando. Né? Notem que foi uma espécie de guerra, né, biológica, por assim dizer. Né? No começo lá, né, as tribos bárbaras jogando lá os cadáveres, né, da galera que tinha morrido de peste bubônica para passar a peste bubônica para os outros de propósito. Na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, década de 30, década de 40, né, existem vários relatos de guerra bacteriológica, né, especialmente lá do Japão com a China. Em 1938, né, se eu não me engano por aí, né, os japoneses invadem a Manchúria na China e digamos que eles sacanearam um bocado, né? Eles iam lá e sobrevoavam lá com aviões e jogavam pulgas contaminadas com a bactéria da peste para poder passar peste lá para os chineses, né, para os chineses sofrerem com a peste, ficarem debilitados, fracos e tal, para facilitar depois a invasão deles. Né? E a gente tem aquela Convenção de Genebra, né? Convenção de Genebra é aquela convenção, né, que normatiza o uso de armas em guerras, e a Convenção de Genebra proibiu o uso de armas químicas, de armas biológicas e etc e tal. Agora, claro, né, oficialmente é proibido, mas a moçada usa por baixo dos panos, né, alguns conflitos, né, não mais, sei lá, bactérias da peste, por exemplo, mas, moçada, existem casos, pouquíssimo tempo atrás, por assim dizer, de ataques bioterroristas com a bactéria chamada de Bacillus anthracis, causadora lá de antraz ou carbúnculo. Holandinha antraz, não é com X não? É com X em inglês, em português é com Z mesmo. No caso, moçada, de antraz ou carbúnculo,
Uma bactéria, moçada, que ela pode ser utilizada em guerra bacteriológica, em guerra biológica, em ataques bioterroristas. Não sei se alguém lembra lá, no episódio das Torres Gêmeas, né, do ataque terrorista lá nos Estados Unidos, da Al-Qaeda, daquele lance todo lá, logo depois do ataque dos aviões que derrubaram lá as Torres Gêmeas, né, teve alguns ataques bioterroristas utilizando bactérias do antrax. Né, os terroristas eles pegavam envelopes, colocavam esporos da bactéria do antrax e enviavam para algumas pessoas, por exemplo, lá alguns, né, repórteres, no que o cara abria um envelope, entrava em contato com o esporo da bactéria do antrax e contraía antrax. Transmissão se dá através do contato com os esporos das bactérias, podendo ser por inalação, aspirar os esporos, ingestão, engolir os esporos ou simplesmente através do contato da pele. Tanto é, moçada, que quando você fala nos sintomas do antrax, basicamente, moçada, o antrax, ele causa lesões de cor preta. Daí vem o nome antrax, né? Antrax vem do grego antrax, que quer dizer carvão, ou então do latim carbúnculo, que quer dizer carvão, carvão preto, né? Tem essas lesões pretas na pele, né? Pretas como carvão, antrax, carbúnculo, e lesões, por exemplo, pulmonares, lesões, por exemplo, intestinais. Depende, gente, de onde o esporo entrou. Tanto é que se você tiver o contato do esporo com a pele, o risco da pessoa morrer não é muito grande, não. Entretanto, moçada, quando você ingere os esporos, que você engole, você vai ter, moçada, lá, necrose dos tecidos do intestino. Aí a probabilidade da pessoa morrer já passa a ser bem maior. Quando a pessoa inala, ela respira os esporos, o cara vai ter antrax pulmonar, vai ter necrose do pulmão. Nessa brincadeira de necrose pulmonar, o risco de morte ele é bem mais sério. Então, antrax cutâneo é o menos sério, antrax intestinal é intermediário, necrose do intestino, risco de morrer já aumenta bastante. E o mais grave é o antrax pulmonar, necrose do pulmão, né, risco de morrer acaba sendo bastante alto. Então, quando o cara abria o envelope que aspirava a bactéria lá do antrax, acabava tendo antrax pulmonar, algumas pessoas acabaram morrendo por causa disso. Agora sim, né? Você tem lá prevenção, tem vacina contra isso. Claro que não é uma vacina que ela é colocada com frequência, porque ela é uma doença muito rara. Tem tratamento, né? Tem lá antibióticos por antrax. Né? Só foi, digamos assim, né, inesperado, né? Então, depois dos ataques lá, né, nas Torres Gêmeas, os aviões lá derrubando as Torres Gêmeas, né, ninguém esperava lá o ataque bioterrorista com antrax, né, por isso que acabou pegando lá a galera de, sei lá, calças curtas, por assim dizer, né, de calças arriadas, né, de surpresa, e nessa brincadeira acabou sendo um estrago razoável. Né, algumas pessoas acabaram morrendo. Hoje em dia, os médicos lá nos Estados Unidos, né, claro, mais acostumados com a possibilidade de um ataque terrorista, eles são treinados para poder reconhecer sintomas de antrax, tratamento, etc e tal. Talvez o impacto já não fosse mais o mesmo. Antrax só não é uma arma biológica mais legal que ela não passa de uma pessoa para outra. Né? Não tem como passar de uma pessoa para outra. Daí, antrax é quando você quer matar uma pessoa em particular. Ah, você não gosta de fulano. Você não quer matar todo mundo. Você só quer matar fulano. Então você vai lá e manda um envelope com lá esporos da bactéria de antrax pro fulano e mata só ele e não mata mais ninguém. Se você quiser matar uma grande quantidade de pessoas rapidamente, antrax não é muito legal. Né? O antrax não passa de pessoas para outras. Talvez se você colocar esporos de bactérias do antrax no sistema de ar-condicionado geral de um prédio, talvez o estrago seria muito grande. Mas ainda assim, não passa de pessoa para pessoa. Né? Daí a galera tem medo, por exemplo, lá de ataques bacteriológicos, ataques biológicos, por exemplo, com cólera. Se alguém colocasse bactérias do cólera no reservatório de água de uma cidade, o estrago ia ser grande, né? A galera consumindo água, vários casos de cólera ao mesmo tempo, cólera mata muito rápido, o papoco ia ser sério, né? Então, se você quiser matar várias pessoas, né, tem coisas melhores do que, sei lá, utilizar as bactérias do antrax. Pelo amor de Deus, não tentem matar os amiguinhos com bactérias do antrax ou do cólera, mesmo porque a Convenção de Genebra proíbe o uso de armas biológicas. Lembre-se disso.